Olá, hoje eu venho trazer para vocês o devocional e o título do meu devocional é Descobrindo o Propósito da Nossa Existência. E o texto bíblico que eu quero deixar para vocês hoje é Êxodo 2, de 1 a 15. Foi-se um homem de casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E sendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Desceu a filha do faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, eis que o menino chorava muito. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: Vai sim. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ele a trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas eu o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como matou o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Particularmente, eu acho que essa mensagem ela vem para nos mostrar como hoje nós estamos e dependemos do propósito de Deus nas nossas vidas. Moisés passou por toda aquela situação de ficar no cesto, de ser encontrado, de ser criado por sua mãe, ser entregue à filha do faraó, crescer, de matar o egípcio, pensando que não ia ser descoberto, e foi descoberto. Mas tudo isto que aconteceu por um único exclusivo. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Assim como Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E por muitas vezes, as complicações nas vidas, como foi na vida de Moisés, é para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Existe o propósito bom, que é de Deus, e o ruim, que é de Satanás. Então, por muitas vezes, nós temos que sabermos procurar e entender
qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus sabe muito bem o que Ele quer a nosso respeito, porque Deus já criou o nosso propósito muito antes de nós nascermos. E o propósito de Deus não vai entre o nascer e morrer. O propósito de Deus vai até a vida eterna. Então, por muitas vezes, nós estamos aqui preocupados com o material, principalmente agora com a saúde, nesse momento que nós estamos de quarentena, por conta da Covid-19. E isto faz com que nós possamos perder o foco. Perder o foco do propósito de Deus nas nossas vidas. Porque Deus tem uma visão ampla do que Ele quer para nós, por que Ele nos escolheu e o que Ele espera de nós. Por isso, hoje eu lhe pergunto, você sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Você tem executado o propósito de Deus na tua vida? Nós, como os fotógrafos, estamos lá cultos, todas as ações da igreja, nós temos um propósito de registrar o agir de Deus para que isso possa alcançar outros povos. Mas será que Deus não tem um propósito para nós dentro da nossa casa? Com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso vizinho, com o nosso amigo? Qual é o exemplo que você tem dado? Qual é o exemplo que eu tenho dado para que Deus possa operar o seu propósito na minha vida? A vida de Moisés, eu repito, prova que a visão de Deus não se limita ao presente ou ao passado, ao futuro, à vida eterna. E eu e você conhecemos a história e a vida de Moisés. Nós sabemos como ele foi usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. E você? Então, o propósito de Deus são traçados mesmo antes do nascimento, como eu já disse. E isto às vezes é necessário um processo destrutivo. E isto faz com que nos afastemos da visão do propósito de Deus. Agora, mais do que nunca, é a hora que nós sabemos disto. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que este vírus que veio, ele não veio à toa. Veio para mostrar para muitas pessoas que Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida, na vida dele, na vida do seu amigo. Pequenos empresários estão sofrendo, autônomos estão sofrendo. Eu estou desempregado, estou sofrendo. O irmão doente está sofrendo. Mas nós não podemos deixar que o sofrimento tome conta de nós e que nós abandonemos o propósito de Deus. Davi descobriu que Deus possuía propósito bem definido que não se limitava entre o nascimento e a morte. Davi entendia que antes do seu surgimento neste mundo material, já existia no mundo espiritual toda uma trama composta por Deus que não terminaria no túmulo, mas que entraria para a eternidade, influenciando o presente e o futuro de muitas gerações. Antes do seu nascimento, Deus já possuía em sua mente propósito para Davi. Esses propósitos, mesmo após sua morte, continuam influenciando até hoje nos púlpitos onde a palavra de Deus é pregada. Davi, ao descobrir os propósitos de Deus para a sua vida, escreveu: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias foram ordenados para mim
no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Salmo 139, versículos 16 e 17. Tanto a vida de Moisés quanto a vida de Davi revelam que no mundo espiritual existe dois grandes propósitos. Um propósito construtivo e um propósito destrutivo. O propósito construtivo foi arquitetado por Deus para a glorificação do seu nome e libertação desta humanidade. Guarde isto: o maior propósito do trabalho de Deus é a salvação do ser humano, por intermédio de Cristo Jesus e através da igreja. Creio que depois da morte, a pior coisa que existe é passar pela vida sem produzir nada de útil. Vidas sem propósito são aquelas que foram para a eternidade sem nenhuma participação especial na história da sua geração. Existem pessoas que nasceram, morreram e nada acrescentaram à sua vida, ou à vida de outras pessoas. São meros figurantes neste grande elenco que é a humanidade. No final da história, receberão um cachê de acordo com o papel que tiveram desempenhado. Seus nomes não constarão na lista daqueles que tiveram participação especial, porque suas vidas não fizeram diferença. Eu quero fazer a diferença. E você? A improdutividade gera maldição, e não a maldição a improdutividade. Jesus ensina que não existe limites que impeça alguém de produzir algo. Algumas pessoas idolatram suas próprias limitações, curvam-se diante delas, usando-as como justificativas para explicar sua vida estéreis. Quero lhe dizer que existem nesse contexto 3 palavras que precisam ser compreendidas e trabalhadas: impossibilidade, capacidade, limitações. As impossibilidades impedem uma pessoa de realizar qualquer coisa, tornando-a inútil. Por esse motivo a Bíblia diz: para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Só existe uma coisa que você precisa ter para largar: o bom, e alcançar o melhor. Ousadia. Ouse largar seus projetos e abraçar os propósitos de Deus. Ouse sofrer perdas que se tornarão em grandes ganhos futuramente. Não me refiro ao seu emprego, à sua família ou qualquer outra coisa. Refiro-me a tudo aquilo que impede o pleno estabelecimento do propósito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que o propósito de Deus seja a tua meta. Até a próxima.